Caros amigos, caras amigas, o vídeo de hoje vai nos ajudar a refletir sobre o Sínodo para a Amazônia e iremos aprofundar a segunda parte do documento de trabalho que nos conduz na reflexão e na sintonia com os povos da Amazônia. Nossa aldeia estava na região de Tucuruí. A empresa queria negociar conosco para que a gente saísse logo de nossa terra. A hidrelétrica não podia esperar. Também o Estado fazia pressão. O nosso cacique, Paiaré, foi o último que deixou a terra, quando já estava sendo inundada. Nos trouxeram aqui a mais de 200 quilômetros de distância, numa terra diferente. Logo, nossa terra foi atravessada pelos trilhos da Vale, que exportam minério. Em seguida, pelo linhão de energia. E agora ameaçam construir uma nova hidrelétrica em Marabá. Não vamos deixar que de novo nossa terra, Mãe Maria, seja alagada. No país há muitas destas chamadas zonas de sacrifício. São territórios e populações que precisam se sacrificar para que avance o chamado progresso. O segundo capítulo do Instrumento de Trabalho para o Sínodo da Amazônia trata exatamente do clamor da terra e dos pobres. Diz que estão acontecendo atentados contra a vida no território amazônico. Imaginem, ao longo de 7 meses, foram diretamente escutadas mais de 80 mil pessoas nas comunidades rurais, urbanas, fluviais, da floresta, nos 9 países da Panamazônia. Assim, o clamor das pessoas e da Mãe Terra ressoou muito forte no coração da Igreja, quando ela se pôs à escuta. E a Igreja, então, nos trouxe os temas da destruição extrativista, das ameaças aos povos indígenas em isolamento voluntário, da migração, dos desafios da urbanização, da saúde e educação integral, da corrupção e a situação das famílias. O documento aprofunda cada um destes gritos, analisa as causas, oferece sugestões para cada uma dessas contradições. Talvez o ponto mais forte deste capítulo é o chamado à conversão ecológica. Posto que existe o pecado pessoal, social e estrutural, se diz que a Igreja deve ao mesmo tempo enfrentá-lo e reconhecê-lo dentro de si mesma. A raiz do pecado é desvincular-se da natureza. O coração da intuição indígena é que não é a terra que nos pertence, mas nós que pertencemos a ela. Não tem como se desvincular. Se romperia a aliança que Deus havia tecido com cuidado desde a criação. E esta aliança é o coração dos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, se a raiz é esta separação, quais são os frutos? O domínio dos territórios, que é uma nova forma de colonialismo, o lucro como medida absoluta e ídolo, a natureza considerada só como um recurso, este é o utilitarismo que justifica o saque, e por último, a perda da mística, do horizonte transcendente. O que fazer então? Às vezes, vendo a situação tão dramática, estamos obcecados na busca de ações que resolvam. Consideremos, porém, que pensar é tão importante quanto fazer. Porque a conversão não é primeiramente uma ação, mas é uma mudança de postura, de coração, de pensamento. Então, neste mês, convido vocês a pensar nos povos indígenas de uma outra forma, uma forma diferente. Não como pessoas diferentes que precisamos integrar ao nosso modo de viver. Não como pobres que precisamos ajudar. Todas as vezes que separamos o índio de sua terra, o transformamos em pobre,
porque o capitalismo precisa de pobres para se alimentar e se justificar, diz Eduardo Viveiro de Castro. Também não como resquício do passado a ser preservado, mas pensar nos povos indígenas como o novo, que nossa sociedade em depressão não consegue ainda enxergar. O novo que nos ensina o valor das relações, a memória dos ancestrais, a preocupação para com as gerações futuras, o discernimento coletivo, a participação e também a pertença à Mãe Terra. Que os povos indígenas nos inspirem na caminhada do Sínodo.